Como carregar sua planilha Excel para a plataforma ClickSense. Esta etapa é a primeira etapa do processo de construção de um projeto de BI e eu considero uma das mais importantes, porque você precisa entender muito bem sua fonte de dados, saber quais manipulações serão construídas e serão feitas dentro da plataforma para então você conseguir construir seus projetos e seus indicadores. Eu sou Bruno Aguiar, diretor especialista de dados da Lead Data, e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer exatamente essa etapa. Cuidados principais que você tem que tomar durante esse processo. Primeiro cuidado, você tem que conhecer diretamente sua fonte de dados. Não adianta você construir um projeto de BI se você não sabe quais são as informações e como elas estão estruturadas. Imagine você da área comercial querer carregar uma planilha do financeiro, onde você não tem conhecimento do contas a receber, quais são as regras, formas de pagamento, como é que essas informações estão estruturadas. Por isso, é muito importante que você conheça muito bem, aprofunde dentro da sua fonte de dados, para que você tenha sucesso na construção do seu projeto de BI. Um grande benefício quando você carrega suas informações para a plataforma ClickSense ou qualquer outra solução de BI é que você fará automaticamente uma auditoria das suas informações. Como assim, Bruno? Imagine que você vai pegar sua massa de dados completa e jogar para a plataforma. A partir desse momento você terá acesso a todas as informações de forma rápida, através de filtros, através de gráficos. Então ficará muito mais fácil o entendimento de como suas informações estão estruturadas e se elas estão corretas. A gente chama esse processo de higienização dos dados, onde você carrega suas informações, analisa se elas estão corretas, confiáveis, para daí então você fazer sua limpeza e conseguir montar seus indicadores e suas análises. Repare que se você tem dados incorretos, serão geradas informações erradas e, por consequência, análises incorretas. Tenha muito cuidado com suas informações para que elas sejam confiáveis. Se você não consegue fazer essa validação de forma prévia dentro de um banco de dados ou dentro de uma planilha, a solução de BI vai te ajudar bastante a compreender mais sobre como as informações estão estruturadas e de forma correta, para daí então você conseguir gerar suas análises de forma mais assertiva, de forma mais confiável. Vamos então agora colocar em prática como carregar uma planilha para a plataforma ClickSense. Esta é a primeira etapa e lembrando que eu falei no início do vídeo, nós temos que entender nossa fonte de dados. Então farei uma passada aqui rápida dentro da nossa planilha para você entender como ela está estruturada. Vamos lá? Esta é a nossa planilha da área comercial e cada tabela, cada assunto está dividido por uma aba dentro do Excel. Então, a primeira aba nós temos a categoria, com o código da categoria e o nome da categoria, roupa masculina, roupa feminina, esportivo, praia, calçado feminino. Na outra aba nós temos o produto, onde eu tenho o código do produto, o nome do produto e o código da categoria. Bruno, por que aqui nós não temos o nome da categoria? Essa é uma estrutura simulada de um banco de dados. É assim que ele funciona. Quer dizer que se eu tiver um tabelão com todas as informações juntas, estará de forma incorreta? É claro que não. Mas eu quero simular o máximo possível como um relatório é exportado do seu sistema ou como funciona o banco de dados. Como é que eu resolveria esse problema para ter tudo no tabelão? Eu poderia usar o ProcV, por exemplo. A função ProcV do Excel faz uma procura vertical e traz o valor de uma outra aba ou de uma outra tabela para a tabela que você quer associar. Então, por exemplo, eu vou usar igual ProcV. Qual é o campo que eu quero procurar? O código da categoria, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a tabela que você quer, que é categoria e o nome da categoria, ponto e vírgula. O campo que você quer, o número do campo que você quer, esse aqui é a primeira coluna, essa aqui é a segunda, eu coloco 2. E por fim, falso, para ser a correspondência exata. Aperto Enter, aperto Enter, e agora eu tenho o código da categoria dentro da minha tabela de o nome da categoria na minha tabela de produtos. Mas não é assim que a gente vai fazer dentro do ClickSense. Eu quero forçar exatamente desta forma, separado por abas, para você entender como é que funcionam as bolhas, a transformação dos seus dados na plataforma. Isso é muito importante e vai auxiliar muito você dentro do seu desenvolvimento. Então, vou apagar isso aqui. Então, voltando para cá, na minha tabela de produtos, tem um código do produto, o nome e o código da categoria de produtos.
Na minha tabela de clientes eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, o país e a cidade. Na minha tabela de vendedores, uma tabela simples também que eu tenho o código do vendedor, do funcionário e o nome do vendedor. E na minha tabela de vendas está dividida em duas tabelas. A venda, que é o cabeçalho da venda, onde eu tenho informações únicas da venda. Por exemplo, a data de venda. Deixa eu subir aqui. O código do cliente e o código do vendedor. Na outra tabela, que é o detalhe de vendas, eu tenho informações do produto, quantidade e preço unitário vendido. Uma pergunta que você deve estar fazendo: Bruno, por que essas tabelas não estão juntas? Porque eu teria repetição de data de venda, nome do cliente e nome do vendedor. Como assim, Bruno, repetição? Eu faço uma venda para fulano, mas eu vendi vários produtos. Então, se eu tenho ela numa estrutura de tabela, eu vou repetir esse cliente várias vezes de acordo com a quantidade de produtos vendidos. Vamos ver na prática. O pedido 10255 teve 4 produtos vendidos. Então, eu tive o produto de código 59, 2, 16 e 36. Se eu faço um PROC-V para trazer para cá a data da venda, o nome do cliente e o nome do vendedor, esses campos estarão repetidos na minha tabela. Deixa eu voltar para cá. O produto 10, qual é? 10255, 10255. Eu tenho apenas uma única linha na minha tabela de vendas, mas eu tenho 4 linhas porque foram vendidos 4 produtos na tabela de detalhe de vendas. Mas toda estrutura tem que funcionar dessa forma? É claro que não. Eu posso ter um tabelão único com clientes repetidos, com vendedores repetidos dentro da minha estrutura de dados. É a forma correta de fazer? Depende da sua necessidade. Mas aqui eu quero separá-las para você entender como funciona a manipulação na plataforma ClickSense. Por fim, na tabela de detalhe de vendas, nós temos o código do produto, a quantidade vendida e o preço unitário. Repare que aqui nós não temos o valor total da venda. Também é proposital, porque na plataforma ClickSense você vai ver nesse vídeo como fazer um cálculo na sua tabela para trazer esse valor já montado, já estruturado. Agora que você conhece nossa fonte de dados, vamos criar nosso aplicativo e carregar a informação para o ClickSense. Estou agora na plataforma do ClickSense Cloud Business, que é a versão cloud da Click. Eu gravei um vídeo, vou deixar o link aqui na tela, para você ver como é que funciona e como se cadastrar nessa plataforma. Aqui na minha plataforma eu vou adicionar um novo criar aplicativo. Seleciono, darei o nome de carregar planilha. No espaço pessoal, o espaço é onde eu coloco e categorizo meus arquivos, meus aplicativos. Então posso ter um espaço pessoal, posso ter um espaço financeiro, comercial, compras, espaço diretoria, espaço gerência. Aqui eu posso dividir meus aplicativos em vários espaços, colocar uma descrição do aplicativo e alguma marca. Apertar criar, o ClickSense criou meu novo aplicativo. Eu vou abrir esse aplicativo e relembrando que a primeira etapa do processo de BI é carregar seus dados, seja de planilha, do Google Drive, do Dropbox, do banco de dados, do seu Salesforce, do seu SAP, do seu Proteus, enfim, independente do local, o BI precisa de um dado. Aqui nós temos adicionar nossos arquivos de fontes. Vou selecionar a minha planilha comercial, essa que nós acabamos de ver. Seleciono e arrasto para dentro da plataforma. Ele está realizando as conexões e está lendo toda a planilha. Faremos aqui em 3 etapas. A primeira etapa é escolher quais são as tabelas e os campos que serão carregados na plataforma. Este processo consiste em 2 etapas principais. As ligações das bolhas. Lembra aquele PROC-V que nós vimos lá na nossa planilha? Nós temos que relacionar os códigos de cada tabela da forma correta e o segundo passo é a manipulação das informações, caso necessário. Aqui nós temos a tabela de detalhe de vendas, clientes, categorias, produtos e vendedores. É cada abinha da nossa planilha Excel. Se eu tivesse um tabelão único em uma única aba, apareceria aqui uma única tabela. Como nós vamos fazer a ligação entre estas tabelas?
Se eu seleciono uma bolha, vou selecionar a bolha de vendas, ele pintará as outras tabelas de amarelo e verde. O que é que isso faz? O clique ele está reconhecendo os nossos dados e indicando quais são os percentuais de chance de tais campos estarem relacionados entre as tabelas. Então repare que na tabela de vendas eu tenho o código do pedido e na tabela detalhe de vendas também. Então ele já interpreta nossos dados, nossas ligações de acordo com a inteligência artificial por trás. Então se eu só juntar essas duas tabelas, repare, estou juntando, já é feita a ligação por qual campo? Vendas pedido, na tabela de vendas o campo pedido e na tabela de detalhe de vendas o campo pedido. O ClickSense me ajudou a fazer essa ligação. Essa ligação é essencial para você conseguir fazer toda a sua estrutura de indicadores. Eu quero fazer quantidade vendida por cliente, quantidade vendida por produto. Então você precisa linkar sua tabela para que ela faça sentido e você consiga fazer essa manipulação. Bruno, eu tenho muitas bolhas, eu tenho que fazer isso aí uma por uma? Claro que não. O ClickSense aqui ele está recomendando algumas outras ligações. Vamos visualizar. Apertei no botão visualizar tudo e ele realizou essa ligação. Um ponto de atenção muito importante. Nem sempre o ClickSense é tão inteligente assim para interpretar e acertar essas ligações. Lembra que na nossa planilha o código da categoria era 1, 2, 3, 4, 5, o código do vendedor 1, 2, 3, 4, 5, o código do cliente 1, 2, 3, 4, 5, então pode ser que ele não interprete da forma correta. Aí é que entra o poder do entendimento da informação para você fazer a ligação correta. Outro ponto de atenção, ligações incorretas, análises incorretas, além dos dados incorretos. Então aqui você precisa linkar suas tabelas de forma correta para que faça sentido sua análise. Aqui eu já tenho que vendedores, clientes e produtos estão linkados com a tabela de detalhe de vendas, mas não é isso que acontece, porque produtos e clientes e vendedores estão ligados à tabela de vendedores e produtos à tabela de detalhe de vendas e categoria deve estar linkada a produto. Então eu não quero fazer esta recomendação. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se eu não quero essas ligações, eu vou desmarcar, visualizar tudo. E agora as bolhas não fazem mais aquelas associações recomendadas pela Click. Vamos fazer na mão, vamos fazer no braço. Categorias está ligada a produtos. Repare que a bolinha de produtos está mais completinha do que a tabela de vendas e a tabela de vendedores. Está mais fechadinha. Então, selecione para produtos e ela fará o link de código da categoria na tabela categoria e categoria código na tabela de produtos. Está correto. Tabela de produtos, associo a minha tabela de detalhe de vendas. Pelo quê? Pelo código do produto. Código do produto na tabela de produtos e detalhe de venda e produto código na tabela detalhe de vendas. Na tabela de cliente, associo a vendas e a tabela de vendedores, associo também a vendas. Será que nossas ligações estão corretas? Código funcionário, aqui ó, código funcionário com vendedor, está correto. Cliente também com vendas. Então, agora eu tenho a minha estrutura de base correta. Esta é a primeira etapa da sua manipulação dos dados, prévia ao carregamento da sua planilha. Vamos agora para a próxima etapa, o passo 2. Nas nossas tabelas, está vendo que nós estamos no menu Associações, vamos agora para Tabelas. Aqui eu tenho a estrutura de todas as tabelas e nós podemos adicionar campos calculados ou alterar algumas informações. Eu gravei um vídeo específico para você entender mais como funcionam as manipulações dentro desse menu tabelas para você entender e conhecer mais sobre esse recurso muito fácil e muito intuitivo. Mas aqui eu tenho na minha tabela de detalhe de vendas, vou apertar no botão editar. Lembra que eu falei anteriormente que não tem o valor total da venda, só tem a quantidade e o preço unitário. Nós podemos adicionar um campo. Eu tenho aqui ó, adicionar campo, campo calculado. O que é que eu quero fazer dentro desta tabela? Qual é o campo calculado? Eu quero multiplicar a quantidade vezes o preço unitário para eu saber o preço total, a venda total de cada item vendido. Então eu vou chamar aqui de venda. Qual é a expressão? Eu posso digitar aqui o campo quantidade. Repare que o ClickSense está me ajudando a preencher esse campo, ou eu posso
pesquisar dentro dos meus campos da minha tabela. Então, eu quero quantidade, qual vai ser o cálculo, multiplicar pelo o preço unitário. Acabei de montar minha primeira expressão, mas ela não está totalmente criada porque eu tenho que clicar aqui no botão criar. E aqui embaixo ela já visualiza o novo cálculo criado. Bruno, por que preço unitário está com colchete e quantidade não? Porque o campo preço unitário possui um espaço dentro do seu campo. Então o ClickSense interpreta que campos com espaço tem que estar entre colchetes. Ele já coloca de forma automática. Vamos apertar em criar e agora nós temos o nosso campo venda com todas as informações criadas. Aqui eu posso alterar o nome de um campo, por exemplo, aqui eu não quero produto código, eu quero colocar código do produto. Eu posso alterar esse campo e tem uma série de outras configurações na manipulação de tabelas, mas não vem ao caso nesse vídeo. Aperto fechar, volto para meu menu tabelas e agora eu posso carregar os dados. Recapitulando todo o processo, peguei minha planilha, carreguei para o ClickSense, no ClickSense fiz as ligações corretas, manipulei meus dados nas tabelas para criar campos, excluir um campo, alterar algum nome e agora eu posso editar minha pasta. Eu posso, por exemplo, pegar categoria e pegar o campo de vendas. E já é criado o meu primeiro gráfico. O que é que eu vou fazer? Se eu não quero essas ligações, eu vou desmarcar, visualizar tudo e agora as bolhas não fazem mais aquelas associações recomendadas pela Click. Vamos fazer na mão, vamos fazer no braço. Categorias está ligada a produtos. Repare que a bolinha de produtos está mais completinha do que a tabela de vendas e a tabela de vendedores. Está mais fechadinha. Então, seleciona para produtos e ela fará o link de código da categoria na tabela da categoria e categoria código na tabela de produtos. Está correto. Tabela de produtos, associo a minha tabela de detalhe de vendas. Pelo quê? Pelo código do produto. Código do produto na tabela de produtos e detalhe de venda e produto código na tabela detalhe de vendas. Na tabela de cliente, associo a vendas e a tabela de vendedores associo também a vendas. Será que nossas ligações estão corretas? Código funcionário, aqui ó, código funcionário com vendedor, está correto. Cliente também com vendas. Então, agora eu tenho a minha estrutura de base correta. Esta é a primeira etapa da sua manipulação dos dados, prévia ao carregamento da sua planilha. Vamos agora para a próxima etapa, o passo 2. Nas nossas tabelas, está vendo que nós estamos no menu Associações, vamos agora para Tabelas. Aqui eu tenho a estrutura de todas as tabelas e nós podemos adicionar campos calculados ou alterar algumas informações. Eu gravei um vídeo específico para você entender mais como funcionam as manipulações dentro desse menu tabelas para você entender e conhecer mais sobre esse recurso muito fácil e muito intuitivo. Mas aqui eu tenho na minha tabela detalhe de vendas, vou apertar no botão editar. Lembra que eu falei anteriormente que não tem o valor total da venda, eu só tenho a quantidade e o preço unitário. Nós podemos adicionar um campo. Eu tenho aqui, ó, adicionar campo, campo calculado. O que é que eu quero fazer dentro desta tabela? Qual é o campo calculado? Eu quero multiplicar a quantidade vezes o preço unitário para eu saber o preço total, a venda total de cada item vendido. Então eu vou chamar aqui de venda. Qual é a expressão? Eu posso digitar aqui o campo quantidade. Repare que o ClickSense está me ajudando a preencher esse campo, ou eu posso pesquisar dentro dos meus campos da minha tabela. Então eu quero quantidade, qual vai ser o cálculo, multiplicar pelo o preço unitário. Acabei de montar minha primeira expressão, mas ela não está totalmente criada porque eu tenho que clicar aqui no botão criar. E aqui embaixo ela já visualiza o novo cálculo criado. Bruno, por que preço unitário está com colchete e quantidade não? Porque o campo preço unitário possui um espaço dentro do seu campo. Então o ClickSense interpreta que campos com espaço tem que estar entre colchetes. Ele já coloca de forma automática. Vamos apertar em criar e agora nós temos o nosso campo venda
com todas as informações criadas. Aqui eu posso alterar o nome de um campo, por exemplo, aqui eu não quero produto código, eu quero colocar código do produto. Eu posso alterar esse campo e tem uma série de outras configurações na manipulação de tabelas, mas não vem ao caso nesse vídeo. Aperto fechar, volto para o menu tabelas e agora eu posso carregar os dados. Recapitulando todo o processo, peguei minha planilha, carreguei para o ClickSense, no ClickSense fiz as ligações corretas, manipulei meus dados nas tabelas para criar campos, excluir um campo, alterar algum nome e agora eu posso editar minha pasta. Eu posso, por exemplo, pegar categoria e pegar o campo de vendas. E já é criado o meu primeiro gráfico. Percebeu como é bem simples você carregar a sua planilha, a sua fonte de dados para o ClickSense, manipular e fazer as ligações e montar seu primeiro gráfico indicador? É exatamente isso que eu quero passar para você. Aqui você não precisa ser um cientista de dados, uma pessoa da área de TI, uma pessoa muito técnica para criar seus próprios indicadores. Qualquer pessoa da área de negócio consegue, conhecendo um pouco mais do ClickSense, fazer toda essa manipulação e criar seus próprios insights. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com nossos amigos.